Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast E Agora, Mãe? Sim, este programa nasceu para você, mãe que está aí do outro lado, que nessa caminhada da maternidade, eu tenho certeza que já se pegou muitas vezes perdida, sem saber o que fazer, perguntando, e agora, o que é que eu faço? Foi com esse propósito que esse programa surgiu, para pegar na tua mão e tentar te ajudar a fazer desse processo da maternidade o mais leve possível. Afinal, gente, a maternidade não nasceu para ser um peso para ninguém, né? Nossos filhos são herança do Senhor, né? E hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui. Então fica aqui com a gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque agora, quinzenalmente, vai ter episódio aqui para vocês, para te ajudar aí nessa jornada e a gente tá junto. Gente, então eu já vou começar o episódio de hoje apresentando essas duas maravilhosas que estão aqui, que é a Mirelle do iLib, que é mãe do Joaquim, e mãe do José, que é a história de milagre que nós vamos contar hoje, a história do José. Hoje eles são gêmeos, e hoje eles estão com 6 anos e meio, né, Mirelle? Isso aí. E obrigada por ter aceitado o convite, por ter Imagina, vindo. o prazer é todo meu. E tô também com a Camila Aguilar, que é mãe do Dani, que é outro milagre. Hoje o Dani tá com 2 anos e meio, né, Camila? Mas nós vamos contar a história dele lá atrás, o que aconteceu, né? Isso. Muito obrigada por você ter vindo. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrada de estar aqui. Bom, gente, e hoje, o que vai ser esse episódio? Por que eu estou dizendo que elas são mães de milagres? Porque o nosso episódio hoje é justamente sobre isso. Mães de milagres. Os filhos delas, eles são milagres. E há muito tempo que Deus estava me incomodando, né, no meu coração, que eu precisava contar a história de vocês duas. Eu participei muito próximo da Mirelle, né, da história dela, porque aconteceu lá no hospital comigo. Quem aí não sabe, em casa, né, gente, eu sou pediatra e eu faço visitas hospitalares no Hospital Cacemes, daqui, que é um hospital aqui da nossa capital. E o José ficou lá com a gente, então eu acompanhei esse caso de perto. O caso do Dani ficou mais tempo no CTI, eu não acompanhei, mas eu estava no hospital e soube da história. E acho que todo mundo em Campo Grande ficou sabendo da história de vocês também, porque foi uma corrente de oração geral. E eu vou contar para vocês, desde quando surgiu a ideia deste programa, nunca foi só para trazer temas pediátricos, né? Temas maternos, mas também para a gente trazer histórias que vão edificar, sabe? Histórias que vão dar um afagozinho no coração de quem está do outro lado. Então, você que está aí, que conhece alguém que precisa renovar a fé, ou se você está precisando renovar a sua fé, escuta a história dessas duas mães de milagres. Vocês têm que ouvir até o final, fica com a gente, que eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar muito. Inclusive, gente, nós temos aqui hoje o convidado principal desse episódio, que é o Lenço, né? Então, assim, a Camila já chegou, já falou que era super chorona. Eu sou chorona, muito chorona. Eu também. E mesmo eu conhecendo a história de vocês, já faz um tempo, eu quero ouvir tudo de novo e quero que vocês contem, abram seus corações. E vamos lá, Camila, é isso. Hoje eu quero que você dê o seu testemunho. Tá. Esse programa, ele tá aberto para isso, para ser um canal também da gente levar o testemunho de milagres. Amém. Então, conta, você é mãe do Dani. Eu sou mãe do Dani. Hoje o Dani tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Sou esposa do João. E vou contar um pouquinho, então, da história dele. Já vou começar falando que muitas pessoas me perguntam como foi sua gestação? Foi tudo normal? Foi tudo normal. Minha gestação foi tudo, né, tranquilo. O Dani nasceu super bem. Não teve nenhuma intercorrência, nada. E, enfim, né, eu tava ali passando pelo puerpério, né? Travei aqui. Mas passando pelo puerpério. E quando o Dani tinha 1 mês e 2 dias, foi quando tudo aconteceu, né? Só vou voltar alguns dias antes, que foi algo que eu vejo, assim, o quanto Deus já estava nos dando livramento, sabe? 3 dias antes de tudo acontecer com o Dani, eu estava amamentando ele de madrugada, e eu me lembro que em determinado momento, Deus falou que era para eu orar com ele, sobre algumas coisas específicas, e eu não entendi, né? Eu falei, Deus, não tô entendendo. E Deus começou a falar pra mim, ora com ele. E eu comecei a orar com ele, e assim foi, tal, nessa madrugada. No outro dia também a mesma coisa. Enfim. E aí, no dia
18 de maio, né, de 2021, o Dani apresentou... Ele tava tudo certo com ele, tudo bem. Quando foi à noite, meu marido tinha ido pro inglês, eu tava com o Dani, tinha acabado de amamentar ele. Ele tava tendo alguns episódios de cólica. E aí, meu marido chegou no inglês. Eu falei, amor, eu vou tomar banho. Entrei no banho. O meu marido deu um remedinho pra ele de cólica. Nisso, ele evacuou bastante, assim. E meu marido falou assim, chegou no banheiro e falou pra mim, olha, ele tá estranho. Aí eu falei, como assim estranho? Ele falou, não, ele tá mole. Eu falei, não, mas é normal, por causa do remedinho de cólica, ele evacuou, tá, né, tudo certo. Relaxou, né? Relaxou, tá tudo bem. Ele falou, não, ele tá diferente, vem aqui ver. Aí eu saí já desesperada do banho, fui ver. Realmente, eu peguei nele, ele tava hipotônico, né, que é o termo que os médicos usam. E aí eu falei, não, realmente tá diferente. Só que assim, ele era meu primeiro filho, né, eu não tinha muito... Mas assim, eu vi que ele tava parecendo uma borracha mesmo. Aí a gente achou estranho, meu marido falou, vamos colocar ele no chuveiro, né? Pra ver se ele acorda e a gente vê o que tá acontecendo. Colocamos ele no chuveiro, ele gritou. Gritou, assim, um grito altíssimo, muito forte. A gente, voltou, né? Voltou, tá tudo bem, acordou. Só que a gente achou, assim, estranho aquele fato dele. Só que ele parecia que ele apagava e acordava, apagava e acordava. Nisso a gente colocou ele na cama, porque a gente ia trocar ele, né? E quando nós colocamos ele na cama, ele fez o reflexo de Moro, assim, que ele assustou. Que é aquele sustinho, assim, Isso, né? o reflexo de Moro fez assim com o bracinho. Recém-nascido, né? Tem bastante. E aí, o bracinho esquerdo e a perna esquerda não voltaram. Ficaram rígidos, assim. E aí, a gente achou estranho. Meu marido falou, na hora, liga agora pra Ju, né? Que é a doutora Juliana Mendonça, que é a pediatra do Dani. E vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, eu liguei pra ela na hora, ela atendeu e falou, olha, leva agora pro UPA mais perto da casa de vocês. Ela, coitada, também sem entender nada que estava acontecendo, né? Enfim, eu não sei como, nós chegamos, assim, em questão de segundos, acho, no UPA. E, assim, tava em época de Covid, era absurda a quantidade de pessoas internadas e tudo. Eu nem lembrava disso. Eu cheguei no UPA ali da Tiradentes, que era mais próximo da nossa casa, berrando. Eu cheguei com o Dani no colo, nem tinha dado tempo de eu colocar roupa nele, só enrolei ele numa manta, gritando, meu filho, alguém ajuda meu filho. E eu lembro que uma mulher olhou pra mim e falou assim, por ali, por ali. Quando eu entrei, eu olhei, a primeira sala que eu vi que tinha médico, eu entrei e eu deixei ele. Eu falei, alguém me ajuda, meu filho, tem alguma coisa acontecendo. Enfim, veio uma equipe gigante de médicos lá, médicos, enfermeiros, tudo, olhar ele. E assim, eles falaram pra mim, olha, se você tem plano de saúde, leva seu filho para ser atendido, né, pelo plano de saúde, porque aqui nós não temos recursos para identificar o que está acontecendo com ele. Bom, ali ele oscilava, ele ficava bem, ficava mal, assim, ele parava, tipo assim, ele estava hipotônico, ele dormia, ele acordava. Então, assim, para mim, estava tudo bem. Nisso, a gente não tinha avisado ninguém da família ainda. Aí, o meu esposo resolveu avisar. Quando eu vi, é o primeiro neto, assim, da parte dos meus pais, né? Mas, enfim, aí foi chegando toda a nossa família lá. Foi minha cunhada, foi primo, tio, enfim, todo mundo. E aí, o que aconteceu? Tava demorando muito o trâmite pra gente conseguir ir pra Cacemes, né? Pro hospital da Cacemes. E aí, a minha prima, que é médica, conseguiu uma ambulância. Falou que ela se responsabilizava, no caso, precisava de um médico, né? E conseguimos ir. E aí, enfim, chegamos na Cacemes, fomos atendidos por um médico. Na hora, não deu pra ele examinar direito o Dani. Acho que eles estavam trocando de plantão, alguma coisa assim. E aí, a gente percebeu que um olhinho dele não estava abrindo. E não abria esse olho, não abria. E a gente, nossa, mas tá estranho. A gente falava para as enfermeiras, ela, não, acho que é assim mesmo, tá tudo bem. Porque a saturação estava boa, a frequência cardíaca, estava tudo... Todos os sinais... Teoricamente, sinais vitais... Os sinais vitais estavam estáveis. Isso. E é difícil, né? Às vezes, no bebezinho de 1 mês, a gente identificar... Quando é alguma coisa neurológica, eu acho que, assim, no pronto-socorro, existe essa certa dificuldade de identificar de pronto. Porque, clinicamente, a criança tá sempre bem, né? Sim, os sinais vitais, né? Assim. Tava tudo normal. E... Bom, enfim, e aí eu falo assim que Deus foi tão maravilhoso que em um determinado momento o meu marido, ele não é médico. Eu falo que ele foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Ele resolveu abrir o olho do meu filho.
E eu não sei nem como. As pessoas falam, mas como que ele sabia disso? Eu falei, gente, eu não sei. Eu sei que ele fez. Ele abriu o olho do Daniel e olhou e falou assim, a pupila dele tá diferente. Tem uma pequena e a outra tá normal. Aí eu, João, eu não sabia nem que era pupila, acho assim, sabe? E aí ele pegou na cabeça do Dani, ele falou, cadê a moleira dele? Eu falei, eu não conseguia falar, eu não entendia nada que ele tava falando. Eu falei, tá aí a moleira dele. Ele falou, não, a moleira dele não tá aqui. E aí meu marido pegou e falou pra esse médico que tinha trocado o plantão. Aí quando falou pupila... Aí o médico desesperou. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo. De repente, o médico sai e volta com uma equipe gigantesca. Assim, todos os médicos, acho, da Cacemes. Enfermeiro, era tudo. E aí, o que vocês fizeram com essa criança? O que vocês fizeram com essa criança? E a gente, olha, não fizemos nada. Depois a gente foi entender o porquê das perguntas, né? Diz que há uma grande incidência, né, de crianças que sofrem maus tratos. A gente não sabia disso, a gente não entendia. Às vezes o pai deixou cair e não conta. Isso. Muita coisa. A gente começou a perceber que eles faziam muitas perguntas, depois a gente viu que assistente social... Mas perguntava como que era o nosso relacionamento, até isso, né? Então, assim, realmente, hoje eu consigo entender. Eu não sabia que tinha essa incidência tão grande. Enfim, a gente não deixamos cair, não aconteceu nada com o Dani e tal. E aí, vamos fazer tomografia. E eu me lembro, assim, do médico falando... vaga na UTI. E aquilo, assim, vaga na UTI é grave. Essas palavras, elas soavam muito distante, assim, pra mim. Tipo, meu filho? Não. Gente, UTI, sabe? UTI pra quê? UTI pra quê? Eu não conseguia compreender, eu não tava entendendo a dimensão da coisa. E a pediatra dele chegou no hospital, a doutora Juliana. E eu me lembro que daí começou. Que eu vou chorar. Toda vez que eu falo isso, eu choro. Mas eu me lembro que ela chegou lá, e aí quando ela ouviu o médico contando, ela falou assim, ela já não conseguia mais falar com a gente direito. É grave. Aí eu olhei e falei, Ju, nós fomos pro... Falei que eu era chorona. Tranquila, que eu já tô chorando junto já. E aí ela falou comigo, nós vamos ter que subir pra fazer tomografia. Eu falei, eu não vou soltar a mão do meu filho. Tiveram que entubar ele, né? E aí, enfim, nós fomos fazer a tomografia. Quando saiu da tomografia, eu escutei os médicos conversando. Olha, é gravíssimo, o caso é gravíssimo. Tá muito grande, a extensão do sangramento no cérebro tá muito grande. E aí eu olhei pra Ju, assim, ela não conseguia olhar nos meus olhos mais. Ela olhava pra baixo. Falei, Ju, meu filho precisa de um milagre? Aí ela só fazia assim, com a cabeça. Aí eu falei, mas então, gente, vocês vão ver um milagre. Todo mundo vai ver um milagre. Eu falei, se vocês querem ver um milagre, então vocês vão ter um milagre. E eu me lembro que eu repetia isso, sabe, várias vezes. Eu, gente, vocês vão ver um milagre, meu filho vai sair desse hospital e ele vai sair mamando, vocês vão ver. Eu acho que as pessoas olhavam pra mim e falavam, coitada, né? Tipo, ela não tá entendendo o que ela tá falando aqui. Mas foi nesse momento que disseram pra você que ele tinha, então, um sangramento extenso... Sim, na cabeça. Na cabeça. E que era caso cirúrgico na hora, tipo, tinha que intervir ali em algum momento. E aí eu me lembro da Ju também conversando com a que hoje é a neuropediatra dele, que é a doutora Andrea Weiman. E aí, enfim, para tentar achar um neurocirurgião pediátrico, porque naquele momento na Cacemes não tinha. Enfim, conseguiram, né? Eu acho que até tentaram ver o doutor Yuri, que é o esposo da doutora Andrea, não deu certo, mas foi o doutor Elber. E o Dr. Elber tinha acabado de fazer uma cirurgia. Ele tava indo, acho que, pra casa dele, coitado. E aí acionaram ele e disseram pra mim que é um milagre neuro atender telefone. Que só dele ter atendido e ido lá já teria sido um... Já começou o milagre. O milagre já estava começando ali. Enfim, foi a cirurgia. Quando, na verdade, nós encontramos o Dr. Elber, ele foi bem, assim, enfático com a gente. Falou, né, dos riscos. Falou, olha, risco de óbito é altíssimo agora, e risco de óbito nas próximas 72 horas. O caso dele é gravíssimo e estamos aqui, né? E ele estava falando essa notícia pra gente, estava eu e meu esposo. O pastor Henrique foi lá no dia e nós pedimos para ele orar com o Dani antes. E ele contou depois pra gente que ele também teve uma experiência sobrenatural naquele momento e que ali ele teve certeza de que a vida do Dani já era um milagre. Ele começou a orar com o Daniel e ele falou que ele sentiu uma mão vindo por baixo da mão dele. E assim... Desculpa. Eu
tenho certeza que era a mão de Deus já cuidando do meu bebê. E foi muito forte, assim, sabe? E isso, óbvio, o pastor Henrique não contou pra gente naquele momento, foi contar depois de muito tempo, na verdade. Mas ele sentiu essa mão saindo por debaixo da mão dele. Tanto que ele saiu de lá, é até engraçado, a pastora Camila falando, ele saiu de lá e falou, vamos ali comer uma coxinha? Ela, como assim comer uma coxinha? Mas ele falou que ele tinha tanta convicção do que estava acontecendo ali, sabe? Enfim, E você, Camila, nesse momento, você recebeu essa notícia de que ele tinha uma hemorragia grave, muito extensa, que era grave, que a chance de óbito, praticamente você recebeu uma sentença de morte. Foi uma a ficha sentença de caiu, morte. assim, o que você sentiu nesse momento? Eu acho que eu não consegui raciocinar direito, sabe? Eu acho que o meu marido raciocinava mais pra mim, assim, porque nós tivemos que assinar, né? Daí a gente tem que assinar o termo. E eu me lembro que na hora, o meu marido, né, ele falou pra mim que na hora o Espírito Santo falou assim pra ele, sem sequelas. Muito forte, assim, no coração dele. Ele olhou pra mim e falou assim, sem sequelas, você crê comigo? Eu olhei e falei, creio, sem sequelas. E ali a gente começou. Eu falo que Deus colocou isso no nosso coração. Eu falei, não, meu filho vai sair daqui, ele vai viver. Então, assim, eu confesso que foi a graça que me sustentou, a presença de Deus sustentando a gente ali naquele momento de uma sentença de morte. Falar pra você que eu não sei, foi algo sobrenatural, assim, sabe? Você sentiu medo? Você sabe que agora, lembrando, assim, eu não sei o que eu sentia, sabe? Eu acho que eu tava confusa demais, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito convicta da bondade de Deus, assim. Eu tinha algo no meu coração que, assim, gente, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Eu só tenho Ele. Eu não tenho nada aqui, além da presença. Então, se Ele quiser, Ele pode fazer. Então, eu creio, eu conheço o caráter do meu Deus, eu creio num Jesus que cura, né? Que nem eu costumo falar isso, né? Jesus, ele dizia que ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. E Jesus curava as pessoas, né? Ele curava as pessoas. Então, assim, independente do resultado que a pessoa tenha, a vontade dele é curar, né? Tanto que tem passagens na Bíblia que fala das pessoas perguntando para Jesus, se tu quiseres, né? Quero, ele fala, quero. Então, eu sabia disso, sabe? Então, assim, mas falar para você que eu não tava... Eu tava totalmente, assim, não sei explicar para você, desnorteada, sabe? Eu tava assim... E eu me lembro que, em determinado momento, eu saí... Quando entubaram o Dani, eu saí, assim, veio a esposa do meu obstetra, a Virgínia, ela me abraçou, assim, eu caí no colo dela. Eu chorava demais. E ali começou, aí foi pro centro cirúrgico, e ali a gente ficou, foram 8 horas de cirurgia. 8 horas de cirurgia. Eu chorando demais ali naquele hall. E eu amamentava, né? E assim... Seu peito, o meu seio começou a inchar de leite. Eu falava, meu filho quer mamar, assim, sabe? Eu fui declarando essas coisas, crendo, né? E orando por essas coisas. Não, mas ele vai mamar depois que ele terminar essa cirurgia. E eu me lembro que quando estava prestes a terminar a cirurgia, acho que eu não lembro se elas eram auxiliares, eu não sei direito também como que funciona, anestesista, o que era, mas vieram falar comigo. Elas falaram assim, olha, eu lembro que elas estavam chorando também. Elas falaram, a gente está vindo aqui, não como parte da equipe, como mãe. O seu filho está lutando pela vida dele. Então, continua orando, porque a gente crê que ele vai sair dessa. E na hora eu fiquei, meu Deus, sabe? Isso que tinham sido várias transfusões de sangue, muitas transfusões. Você deve saber, né? A gente ficou sabendo depois que foi uma coisa assim, a cirurgia dele. Eu tava na enfermaria e eu não sabia o que tinha acontecido, né? Lá embaixo no pronto-socorro. Mas a notícia que a gente ouviu lá em cima, que eu fiquei sabendo, tava no balcão, o pessoal falou assim,
Gente, a cirurgia tá sendo agora a cirurgia daquele bebezinho que chegou com hemorragia. Eu, que bebê, gente? Nem tô sabendo. Nossa, teve que descomprimir, porque essa hemorragia, né, acumula sangue e faz uma hipertensão, né? Aumenta a pressão dentro da cabeça e você tem que descomprimir. E a notícia que chegou, que a hora que o neuro abriu a calota, espirrou sangue na sala inteira. Vazou sangue, jorrava sangue, como ninguém nunca tinha visto. Tanto de sangue que saía da cabecinha dele. E eu ainda falei assim, gente, mas o bebê tá vivo. Eles falaram, tá vivo. O bebê tá vivo. Todo mundo assim, a gente se olhava e falava, meu Deus, como assim, né? Mas foi desse jeito. A notícia que chegou pra gente é que jorrava sangue como nunca ninguém tinha visto daquele jeito, entendeu? Então, e aí, enfim. E aí, quando terminou a cirurgia, eles chamaram a gente, né? O neurocirurgião queria conversar com a gente, explicar o que tinha feito. E fomos eu e meu esposo, e a tia dele foi junto com a gente também. E aí eu me lembro das palavras, né? Eu me lembro do médico falando assim, olha, pra mim, o lado direito do cérebro dele está morto. Tá necrosado. E assim, há uma grande chance de óbito agora, nas próximas 24 horas. Até 72 horas. Sinceramente, eu não sei como vai ser. E sequelas, ele falou 99% de chance de muitas sequelas. Se ele sobrevivesse. Se ele sobrevivesse. E aí ele contou da calota. Meu marido falou, mas não tem como guardar em mim, né? Aí ele, não tem como. Aí na hora que ele falou da calota, assim, foi muito... Eu lembro que eu olhei e falei, a calota vai crescer. A calota craniana, né, gente? Porque o que faz é tira um pedaço do osso, né? E é retirado para fazer essa descompressão, né? Isso. E aí, no caso, se perdeu esse pedaço de osso dele, né? Isso. Porque normalmente, quando é em adulto, tudo, às vezes a gente guarda né? Para depois fazer... colocar de novo, né? Colar ali de novo. Mas no caso do Dani, se perdeu, né? Isso. Eles não quiseram arriscar, né? Mas porque já tinha perdido muito sangue. Enfim, na hora a gente isso aí era, né, de menos e tudo certo. E aí nós descemos, então, para dar a notícia para vários amigos nossos, eram muitos amigos nossos e nossa família toda lá. E eu me lembro que quando eu fui dar a notícia, assim, quando eu vi minha mãe, é engraçado esse negócio, quando a gente vê nossa mãe, né? Eu me lembro que quando eu vi minha mãe, assim, eu desmaiei. Eu caí. Eu tinha acabado de descer o elevador, eu caí. O João não conseguiu me segurar, ele não tinha força. Mas ele conta que na hora que ele me viu caindo, assim, a vontade dele... Ele falou, minha vontade era cair também, né? Mas ele sentiu um braço segurando ele aqui, assim, sabe? Então, assim, a gente viveu coisas que falar, meu Deus, sabe? Sobrenaturais. E a gente passou a notícia ali pra nossa família, tudo. E quando foi à noite, eu tava totalmente, né, assim, desorientada. Quando foi de madrugada, eu acordei. Saía muito leite de mim. Eu lembro que eu acordei gritando muito, chorando muito, falando pro meu marido, o Dani quer mamar, tem muito leite. Ele mamava muito, né? E meu marido ficou, né, ele fala que foi muito difícil para ele esse momento. Enfim, e ali começou o nosso processo, eu falo, né? Começou eu me lembro de um desabafo seu na internet. Pedindo oração. Isso, aí eu gravei, quando eu consegui me recuperar. Eu nem te conhecia pessoalmente, mas conheci o caso do Dani através desse desabafo da Camila. Isso. Olha que coisa engraçada, né? Internet. E depois, quando o José teve o problema dele neurológico, quem afagou o meu coração foi a Camila. Claro. Porque era a única pessoa que eu tinha próxima que tinha vivido algo parecido, semelhante, assim. E que tinha conseguido um milagre. Uhum. E ela falava pra mim, creia. E era a única pessoa que eu conseguia falar e falar, não desiste, sabe? né? E ela falava, não desista, vai dar certo. Olha como Deus é, né? Por isso que faz essas interligações, assim. Sim, é por isso que eu quis trazer muito vocês duas. Porque uma coisa sou eu falar sobre milagres que eu vejo. Outra coisa é vocês que passaram por isso contarem a experiência de vocês, né? Sim, E aí, eu gravei o vídeo, né? Esse vídeo foi muito engraçado, porque foi muito, assim, despretensioso. Eu
até hoje, tem umas pessoas que me perguntam, mas por que você falou para as pessoas orarem aquilo que vocês estavam crendo? Eu falei, porque eu sou autoridade, né, na vida do meu filho. E eu queria que as pessoas, elas orassem naquele sentido, daquilo que Deus estava direcionando eu e meu marido, né? Eu queria que as pessoas orassem naquele sentido também junto com a gente. Não que, quanto mais pessoas orando a mesma coisa, vai dar certo. Não é isso, não é assim que funciona com Deus, não é assim. Mas, enfim, né? Eu creio que Deus se move, né? No meio das nossas orações. E, enfim, e aí eu gravei o vídeo, postei. Assim, no intuito dos meus amigos mesmo, de Instagram, orarem pelo Dani. E aí, passou o dia inteiro, a gente visitou o Dani. Esse dia também foi bem importante, eu já volto nele. Mas eu me lembro que no final da noite, quando eu olhei meu Instagram, aí eu já não dava mais conta, assim. Até hoje eu não respondi todo mundo. Era muita gente, era muita gente. Mandando mensagem, orando, muita gente. Pessoas de igreja nos Estados Unidos, no México. Foi uma coisa, assim, que eu não imaginava. Hoje, se eu olho, acho que tem mais de 16 mil visualizações, assim. Sabe? Então, realmente tomou uma proporção que eu não esperava. Quando eu gravei o vídeo, óbvio, né? Eu nem imaginava. E aí, como que foi essa recuperação? Ele foi pro CTI? Foi. Passaram-se essas 24 horas, ele não faleceu? Não faleceu. Chegamos lá, né? A gente chegou e a gente sempre falava desculpa, travei. Falava assim, orava, né? Eu e meu marido, para que Deus direcionasse a gente. Porque a gente não podia perder tempo. A gente tinha que chegar, a nossa visita era curta, e a gente tinha que orar exatamente aquilo que o Espírito queria que a gente orasse. E nesse dia a gente chegou lá, a gente ficou sabendo depois que estava tendo uma intercorrência com o Dani, então a gente via, porque a UTI, onde era na época, ela era uma UTI improvisada, porque precisaram retirar, né, ali da parte de onde estava a ala do Covid. Por conta do Covid, e aí foi para baixo. Uhum. Isso. Então, quando a gente via pela janela, assim, uma movimentação. E a gente não entendia, espera um pouco. Meu marido falou, tá acontecendo alguma coisa com o Daniel, vamos orar. A gente começou a orar. Quando a gente entrou, que a gente pôde entrar, a gente viu o grupo de médicos reunidos, enfermeiros, assim, todos juntos. Um ambiente de tristeza, assim, sabe? E a gente olhou, eu falei, gente, UTI isso aqui, né? Eu e o João, nós pensamos a mesma coisa. Isso aqui é uma UTI, é triste mesmo, UTI pediátrica. Mas a gente achou estranho eles estarem todos reunidos ali. Enfim, a gente chegou, falei, pai, o que o senhor quer que eu ore? Eu lembro que eu ajoelhei, eu chorava demais. Ajoelhei onde ficava o bercinho dele, assim. E eu comecei a declarar, né? Eu falei, Senhor, sopra o teu fôlego de vida. Teu fôlego de vida na vida do meu filho. E o João começou a orar por ele, pela cabecinha e tudo. E eu me lembro que o João começou a chamar ele. Volta, que teu pai tá te chamando. Volta, meu filho, volta. Volta que teu pai e tua mãe estão aqui. Ele falava várias vezes isso, né? Com toda a autoridade que Jesus conquistou por nós naquela cruz. Volta, meu filho, em nome de Jesus. E eu chorava muito, também falava as mesmas coisas e tal. E aí, tinha uma enfermeira, eu acho, 2 enfermeiras atrás da gente, assim, meu marido que viu essa cena delas meio que se cutucando, assim. E a gente não estava entendendo o que estava direito acontecendo, assim. Enfim, oramos ali, depois o João olhou para mim e falou, amor, terminamos aqui, oramos pelo Dani, vamos embora. E eu queria ficar lá, né? Lógico. Não queria sair lá de jeito nenhum. E eu falei, tá bom, vamos. E aí fomos embora. Quando foi no final da tarde, eu recebo uma mensagem, um áudio de uma menina que trabalhava ali na recepção da UTI. Era uma amiga nossa. Conhecemos ela lá, ficamos amigas, na verdade. E aí ela pegou e falou assim, o áudio dela chorando. Ela falava, vocês não têm noção o que aconteceu aqui hoje. Quando vocês chegaram, o Dani estava tendo intercorrência. Ele não estava bem. Mas eu não sei o que foi, os médicos estão impactados, os enfermeiros estão impactados com a oração de vocês. Ele está estável desde a hora que vocês saíram. E aí a gente chorou muito, né? Enfim, e assim foi, sabe? Era dia após dia. Dia após dia. Eram milagres, assim... Eram grandes milagres. Teve um dia que fizeram um raio-x no pulmãozinho dele, estava bem comprometido. Uma médica avisou a gente.
ela foi bem enfática quando ela falou assim. Eu lembro que eu até fiquei meio assim, assustada com ela, mas eu falei, não, ele vai ficar bem. E aí nós começamos a orar no sentido do pulmão. Eu lembro que à tarde foi refeito um exame, foi até o Dr. José Mendes, né? Uhum. E aí ele olhou e falou assim, olha, não tem nada, o pulmão dele tá limpo. Então, assim, a gente foi vivendo coisas muito grandiosas, sabe? Ali naqueles 15 dias, né? Que nem eu te falei de UTI, a expectativa era que a gente... Ontem que você me falou, ontem eu fui perguntar quantos dias, né, vocês ficaram. Ela falou 15. Eu falei, oi? Porque como ficou na UTI, foi embora direto da UTI, né? Não passou por mim na enfermaria. Eu não sabia. A hora que ela falou 15 dias, eu falei, oi? Uma hemorragia daquele tamanho, com uma cirurgia de grande porte. Você ficou 15 dias? Um milagre rápido. Ela foi embora com 15 dias. O Daniel saiu do hospital. Ótimo, mamando com 15 dias. Ele não precisou fazer aquela... É gastro, né, que fala? Aham. Aí foi isso, ele saiu mamando. Eu lembro que quando ele pegou, assim, sabe, pra mamar o peito, foi um chororô. Era enfermeira chorando, fono chorando, todo mundo, e eu também. Eu lembro que até já tinham conversado comigo, olha, não cria muita expectativa, pode ser que não dê certo. E ele mamou. E hoje, Camila, como tá o Dani hoje? Hoje ele tem 2 anos e meio. Isso. E seu filho está cheio de sequelas, como... Ou não, Deus não faz milagre pela metade. O Dani, ele é um milagre, né? Eu falo minha escola. Deus usa muito a vida do nosso filho. Igual eu falo, né? Nesses 15 dias nós vivemos coisas, assim, absurdas, né? E depois também a gente já viveu muitos milagres. E às vezes a gente deixa com que assim, a rotina, né? Às vezes a gente esquece ou não consegue contemplar as pequenas vitórias. Eu tenho pedido muito isso para Deus, sabe? De que eu consiga ver até as pequenas vitórias. Porque hoje, às vezes, a gente olha e fala... Ai, parece que não tá indo, sabe? Mas tá, Deus tá fazendo. Lógico que tá. Deus tá fazendo. E hoje eu falo que a gente vive um processo, né? Que nem eu te falei, ele ainda não está... eu sempre falo isso. Ele ainda não está andando. Mas ele vai andar. Mas teu filho fica de pé. Sim, ele já tá trocando os passinhos. É a questão de tempo, a gente crê. E eu falo assim, Deus é tão bom, gente, Deus é tão bom, que quando a gente foi... que nem eu te falei, né? A calota dele começou a crescer novamente, né? Eu acho que é calo ósseo que chamam, não é? Ou não? Eu tô errada. Calota craniana. Aqui. A calota. Então, é porque ficou o osso e esse osso, você falou pra mim... Como se usa uma sementinha, né? E aí ele vai... Isso. E aí a gente leva ele num outro médico lá em Ribeirão Preto, né? E aí faz o acompanhamento dessa calota. Mas... Até isso. Então, até a calota que ficaria... Que precisaria de uma prótese. Isso. Tem grande chance dele não nem precisar dessa prótese, né? Porque o osso está crescendo. Isso. Né? E assim, se você for ver do jeito que nasceu, ele está crescendo bem desse lado, né? E eu me lembro que uns dias antes da gente levar ele a primeira vez em Ribeirão Preto, a gente chegou... eu tava bem mal, assim. Não tava bem. E eu lembro que eu falei, Deus, às vezes é tão difícil para eu não ver ainda o meu filho engatinhar ou andar. Sabe? E eu me lembro que quando a gente chegou lá, o médico perguntou assim... Mas ele tá andando? Aí eu falei, não. Ele falou assim... Bom, menos mal. Porque não tem o risco da queda por causa da calota. Quando ele falou isso, eu entendi. Deus falou pra mim na hora. Você entendeu? Tudo no meu tempo. Tudo no tempo de Deus. Então, assim... sabe? Deus vai nos guiando, vai dando graça. Sabe, Camila, eu costumo falar muito assim que... Tem coisas que acontecem na nossa vida... E no momento em que acontece, a gente enxerga isso como uma coisa ruim, como uma coisa fora dos planos. A gente até briga, às vezes, com Deus, né? Por que, Deus, que isso está acontecendo comigo? Né? E aí, a gente não enxerga a linha do tempo. Só Jesus sabe, lá na frente, o que a linha, né? O que vai acontecer para frente. E aí, quando a gente passa isso, a gente olha para trás, a gente fala... A gente entende, é um quebra-cabeça, né? E aí, você entende e você fala... O Senhor estava certo o tempo todo, eu precisava passar por isso. Ele nunca se atrasa, ele nunca erra, né? Exatamente. E assim, eu me lembro de uma oração que eu fiz no hospital, eu falei, Pai, que da minha dor saia a cura para outras mulheres, para outras mães, para outras crianças. E eu vejo o quanto Deus tem feito isso, sabe? Na nossa vida. Que aconteceu depois. É verdade. Por isso que eu quis contar até a sua história antes, porque na cronologia foi antes, né? E depois foi com José. E eu vou convidar as pessoas, a gente não tem como colocar as fotos para passar aqui, mas eu quero que você deixe seu arroba depois, a gente vai colocar o seu arroba aqui agora.
E eu quero convidar as pessoas para irem no seu Instagram e conhecerem o Dani. Sim. Os vídeos que você fez da época da oração, que você pediu, ainda tá tudo salvo lá. Tem várias. Eu também... É que agora eu não tô tendo muito tempo, mas eu sempre escrevia coisas, assim, que Deus tava falando comigo. Eu costumo compartilhar, sabe? Várias coisas, assim, que Deus vai ministrando durante esse processo que eu falo que a gente vive. Na prensa. E tá só no começo, ele tá com 2 anos e meio. Olha isso. Grandes coisas ainda a gente vai viver. Ixi, grandes coisas estão por vir, né? Com certeza, amém. E você, Mirelle, conta pra gente, José. Gente, a minha história foi uma aventura também tão grande. Está sendo, né? Porque também é muito recente. Aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2022. Faltando exatamente um mês para o parto. Eu estava grávida. Trajeto barrigudona, assim. Faltava um mês para eu ter o parto do Pedro, que é meu segundo filho. Foi quando ele foi para a enfermaria. A gente já estava 57 dias no CTI. Conta pra gente o que aconteceu. O José entrou... ele, na verdade, a gente já havia ido ao Hospital Cacemes 4 vezes e era diagnosticado como um quadro viral. Ele estava tendo febre, Estava tendo febre e ficava um pouco abatido. Coisa que, assim, ele nunca fica. Ele sempre foi muito agitado, moleque, serelepe, não tinha nada. Ele tinha 5 anos, né? 5. Quando aconteceu ele tinha acabado de fazer 5. Tá. E aí, também estava meio que na época do Covid e tal. E eu já havia levado, a primeira vez, fez exame clínico, tal, ouvido, garganta, aquela coisa. Mãe, virose. Leva para casa que até 7 dias é normal. 4º dia, esse menino com quadro febril. Mas assim, dava de pirona, baixava. Só que já não estava querendo comer. Aí levei de novo. Aí pedi um exame de sangue, um exame de urina. Meu pai é médico, falei, não, vou pecar pelo exagero. Fizemos os exames, tudo tranquilo, na urina e no sangue. Voltei para casa. 5º dia, a febre não cessou. Liguei para a doutora Sueli Preto, que é a pediatra dele. Levei no consultório, ela com os exames em mãos. Falou, Mirelle, é virose, isso é certeza. Porque, olha só, exame perfeito, tá tranquilo. Até 7 dias é normal, vamos esperar? Essa febre, né? Vamos esperar essa febre e eu acho que é isso mesmo. Na madrugada do 5º dia, ele começa a fazer uma confusão mental, assim, de não reconhecer o pai, a mãe, o irmão, não falava coisa com coisa. Mirelle, mas como que foi? Vocês estavam dormindo e ele acordou? Dormindo, ele com febre. Aí ele falou, mamãe, quero fazer xixi. Aí eu peguei ele com muita febre, levei ao banheiro para fazer xixi. E ele começou a falar umas coisas, assim, sem sentido. Aí eu acendi a luz e falei, filho, tá tudo bem? Aí ele começou a não responder. Aí eu chamei o Isaías, meu marido. Falei, Isaías, vem aqui. Aí eu falei, filho, quem é ele? Aí ele disse, é o Naruto. Porque ele é fã do Naruto. Aí eu falei, filho, e ele? Que é o Joaquim, meu filho. Ele falou, não sei. Aí eu já levei de pijama pro hospital. Mas olha como você foi guiada também por Deus, né? Sim, na hora. Pra perguntar isso na hora, né? Porque assim, a minha percepção na hora era que ele tava divagando, assim. Ele tava, não tava legal. Da febre, talvez. Talvez, mas assim, não era um febrão tão alto pra ele estar tendo esse tipo de reação. Liguei pro meu pai e falei, pai, ele não tá legal, ele não tá falando coisa com coisa, eu tô indo pro hospital agora. Ele falou, vai que eu tô chegando. Fui. Entrei no Hospital Cacemes às 3 da manhã e lá ficamos. De 3 da manhã até meia-noite do outro dia. Nós passamos por quase 12 plantonistas. E também passamos por essas experiências, assim, do tipo... Será que ele não passou por nenhum trauma? Porque, assim, clinicamente ele não tem nada, mãe. E aí só que eu fiz o papel do João, sabe? Meu marido assim, para, calma, você tá muito nervosa. Eu, não, vamos fazer uma tomografia nele. Não, eu acho que ele tá com meningite. Eu já tava dando Google, assim, sabe? Pra ver o que ele tinha. Porque ele erguia o quadrilzinho e fazia xixi e chorava. E isso era um quadro de convulsão. Mas naquele momento ninguém entendeu que fosse convulsões, não era aquela convulsão que a gente olha e identifica, sabe? Sim. É outro tipo, era outro tipo. São crises focais, né? Exatamente. E aí se passaram todas essas horas até que uma doutora falou para mim, eu vou levar ele pro CTI. Eu falei, por favor. Porque eu entendi que aquilo era grave. Eu falei, vamos colher líquor dele?
vamos colher, por favor, eu acho que ele tá com meningite. Aí ela disse para mim, Mirelle, é um processo muito invasivo, né? Eu acho que não é o caso, nós estamos sem anestesista. Eu falei, eu vou arrumar um anestesista. E aí nós colhemos o líquor, a gente arrumou um anestesista. Só que no momento em que ele estava tendo a crise, não deu nada no líquor dele. Não, mas a crise não vai apontar nada no líquor. O líquor vai ser para ver se tem alguma infecção, alguma desmielinização, alguma coisa Subimos para o CTI. Esta noite, meu filho passou a noite inteira fazendo convulsão e eu orando no pé da cama dele. E aí, no outro dia de manhã, que eu consegui falar com a neuro, porque também não tinha nenhuma neuro, que também é a doutora Andréia. Ela chegou 8 horas da manhã. Quando ela olhou para ele, ela disse, seu filho está em estado de mal convulsivo, vamos ter que entubar ele agora. Eu falei, mas como assim entubar? Ele está respirando. Né? Ela falou, não, é porque para preservar as funções cerebrais e para ele se desligar, para ele parar com essa convulsão, ele precisa paralisar todos os músculos do corpo, inclusive os músculos do pulmão. E aí ele vai parar de convulsionar e aí nós vamos entender o que está acontecendo com ele. Aí eu disse, tá, se precisa, se é isso necessário, vamos fazer. Mas assim, tudo naquele piloto automático de tipo, faz ele parar de sofrer, né? E assim foi. Ele passou 15 dias entubado. E eu me lembro do lado de fora, do CTI, de todo dia, né? Chegava e falava, porque todo mundo conhecia, né, o José, assim, eu não conhecia vocês, né? Não tinha visto o José, nunca tinha visto o José, mas todo mundo conhecia por nome. E o que tinha do lado de fora é, cara, ninguém encontra o que esse menino tem. Foram feitos muitos exames, né, Mirelle? E, gente, mas não é uma encefalopatia, ninguém encontrava. Exames mandados para fora, né, Mirelle? Foram muitos exames. E o que vinha pra gente era que ninguém conseguia chegar no diagnóstico. Muitos exames demoram para ficar prontos, demoravam para ficar prontos porque também, aqui em Campo Grande não tinham laboratórios que faziam determinados exames. Então, tiveram exames que foram para Madrid, exames que foram para Fiocruz. Então, exames que demoravam 25 dias para chegar, exames que demoraram 30 dias para chegar. E, enquanto isso, nós ficávamos sem o diagnóstico. Tentando tratar aquilo que fosse mais grave. Tipo assim, combatendo todas as coisas. Dando antibiótico, antiviral, tudo. Combatendo tudo. Corticoide, pulsão, né? Pulso de corticoide, fez tudo. Enfim, quando cessaram as convulsões, né? Porque eles ficam medindo, dando coisa, a gente fez a ressonância. Só que eu recebi o exame da ressonância antes da médica, porque como eu tenho familiares médicos e tal, eu recebi esse diagnóstico ali no meio do corredor, de uma maneira assim muito, muito, muito difícil. Eu perguntei, e aí? Saiu o resultado? E aí uma pessoa me falou, sim, ele teve uma lesão cerebral. Gravíssima. Gravíssima. O mundo parou de girar naquela hora e eu fui me encostando assim, eu sentei ali perto daquele piano da Cassemes. Piano. E eu falei, tá, e isso significa o quê? Aí a pessoa falou, não, eu não sei, a gente vai ter que falar com a médica e tal. Aí eu liguei pra doutora e ela subiu comigo, abriu o painel, né? E me mostrou que ele tinha feito uma lesão cerebral gravíssima na região dos núcleos de base, que é a região responsável pela parte motora do corpo. Aí eu, friamente, né, perguntei para ele, pra doutora, isso quer dizer o quê? Que ele não vai mais andar? Esperando que fosse, assim, isso a coisa mais grave que pudesse acontecer. Aí ela disse, não, Mirelle, isso quer dizer que ele pode não abrir o olho nunca mais, que ele pode não falar, que ele pode não acordar mais. Meu Deus do céu. Aí eu disse pra ela, na hora, nem sei se fui eu que disse isso pra ela, mas saiu assim, eu disse pra ela, essa é a notícia que a senhora tem pra me dar? Ela disse sim. Eu falei, não tem problema, doutora. Eu tenho um Deus que muda as más notícias. Amém. E ela ficou me olhando assim, aí ela abriu o WhatsApp dela e falou, olha, eu tô falando com um professor meu, ele é da USP, e aí tinha um áudio dele, assim, e embaixo estava escrito,
não ouça esse áudio perto dos pais. Aí eu entendi que era realmente grave, né? E daí o José passou 43 dias, mais ou menos, no CTI sem abrir os olhos. Já sem o tubo daí, né? Sem Já o tubo, tinha com a estubado, sonda nasogástrica e ali no CTI. sem abrir os olhos. E esse período todo, Mirelle, como que foi assim, até o período que ele foi entubado, que ele ficou todos esses dias entubado? Quando a gente teve essa sentença, porque aquilo ali foi uma sentença, né? Eu percebi que eu perdi a equipe médica, sabe? Que as pessoas olhavam pra gente, assim, com um olhar de misericórdia, assim, né? E as mães do CTI todas que, tipo, me viam com ele no colo, dormindo. E eu entrava e ficava ali, passava às 17 horas com ele dormindo. E ele tinha espasmos musculares horríveis, né? E ele só dormia, ele fazia fisioterapia dormindo. Ele dormia 24 horas por dia. E você com outra criança fora. Exatamente. O Joaquim é gêmeo, mesma idade. Como que foi isso tudo? Foi muito, muito, muito difícil. Eu confesso que eu nem sei como eu consegui, sabe? Eu acho que tinha dias que eu ia me arrastando pra lá. Era uma coisa tão doida que quando eu tava lá, eu queria estar fora. E quando eu tava fora, eu queria estar lá, sabe? E aí, mas Deus é tão lindo que, sabe assim, eu não tinha tempo de ir ao mercado. E eu tinha uma criança fora. E eu chegava na minha casa, tinha bolo que as pessoas mandavam pra mim. Tinha Cuidado cesta de Deus, pão. né? Com as pessoas. Sabe, A assim, gente é também o recebeu próprio muito. amor de Deus materializado na minha casa, sabe? Com o meu filho criança, as pessoas pegavam o meu filho pra levar pra passear, o meu Joaquim, sabe? A minha irmã, o meu pai, a minha mãe, a minha sogra, dando amor pra ele. E ele entendeu o que aconteceu? Ele entendeu. Ele passou por um processo de luto terrível, assim, e de dúvida também. Se o meu irmão ia voltar, porque eu tinha que traduzir isso para ele em palavras, né, do que estava acontecendo, de que a gente estava vivendo uma situação que a gente não sabia se o José ia voltar ou não. E ele vivenciou isso com a gente. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha que chegar em casa e estar bem para estar com ele, né? E eu não tava. E eles eram muito grudados, Eles né? são. Muito companheiros. São, né? muito. Então, a gente viveu, a família viveu esse luto ali junto, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um momento em que a gente fez um voto de descer todos os dias às 17 horas Eu e fazer lembro. uma oração ali. A gente foi, acho que umas 2 vezes lá, né? Orar com vocês. Foi. Então, durante todo esse tempo, a gente descia às 17 horas e orava ali no hospital. E muitas pessoas desciam também. Muitos acompanhantes, alguns enfermos que podiam descer, desciam também. Outros da janela abanavam a mão, sabe? E a gente presenciou também algumas pessoas que foram curadas ali nesse tempo, sabe? Foi um tempo de muito aprendizado. E eu percebi, assim, quando eu chegava, colocava um louvor e ungia o José, ungia o pé, a cabeça, com um óleo essencial de mirra. E aí eu chegava e eu escutava as enfermeiras falando: olha, a mãe do José chegou por causa do cheiro e da música, sabe? A gente mudou No o seu ambiente. coração, a Camila tinha no coração dela que o Dani ia sair dali mamando o tempo todo. Você tinha essa convicção? Você chegou a duvidar, a pensar que você ia sair com seu filho daquele jeito? O que passava no seu coração de expectativa? Jete, eu confesso que não. Eu cheguei a orar a Deus para levar ele pro céu. Eu falava: Senhor, o Senhor me deu um filho perfeito. Eu quero o meu filho perfeito de novo. Ou eu quero um filho perfeito, ou eu quero que o Senhor leve ele pro céu. Quando eu saí com o José no colo como um bebê recém-nascido. Ele não segurava nem a cabeça. Ele passou mais tempo no hospital do que se reabilitando. Com 2 meses, meu filho estava na escola. Um dia eu liguei para a doutora Andréia e falei: doutora, ele tá pedindo para ir pra escola. Ela falou: Mirelle, deixa ele ir pra escola. Calma aí, volta ali. Então vocês... Depois da alta... Aí vocês ficaram todo esse tempo com ele sem abrir o olho no hospital. Sim, aí foi quando você foi, nos conheceu. Passou pela enfermaria. Sim. E um tempo depois ele já tinha condições de continuar essas terapias Em casa. em casa.
E ele foi para casa, então, de sonda. De sonda. Se alimentava por uma sonda, né? No nariz, que levava até o estômago. Exato, fazendo a dieta. Isso. E fazendo todas as terapias. Físio, fono, terapia ocupacional, terapia aquática. E ele tudo isso. abria o olho. Pouquinho. Pouquinho, Bem pouquinho, assim. Eu Mas lembro. quando ele entrou em casa e encontrou o Joaquim, ele sorriu. Pela primeira vez, quando eles se encontraram. E aí começou uma evolução diária, assim. Um dia ele sorriu, aí na fono, um dia ele falou, soltou uma palavra. De repente ele começou a deglutir. Aí ela começou a fazer os exercícios, aí tirou a sonda, ele mastigou. De repente, do nada, a gente começou a fazer exercício com ele, ele começou a andar. Na físio, um dia ele caminhou. Isso foi assim, processo. Um dia, depois do outro, ele foi tendo evolução. Até que um dia, quando o Joaquim saiu para ir pra escola, ele desatou a chorar. Eu quero ir pra escola, eu quero ir pra escola, eu quero ir pra escola. Aí eu liguei pra doutora, eu falei, doutora, eu não aguento mais esse menino chorando. Ela falou, põe ele meio período, pelo menos, que daí ele faz as terapias à tarde. Só que eu não tinha coragem de mandar ele sozinho pra escola. Aí eu contratei uma enfermeira e a coordenadora me permitia levá-lo pra escola junto com a enfermeira. Aí ele começou a ir e fazer as terapias. Aí a doutora deu alta das terapias. Falou, Mirelle, ele não precisa mais de fono nem de físio. Ele tá andando com perfeição, ele tá fazendo os esportes na escola e ele já tá falando. Acho que no máximo uma TO agora, assim, e tá tranquilo. Aí a coordenadora me chamou. Falou, Mirelle, ele já tá malandro. Ele, quando ele não quer fazer exercício, ele corre pro colo da enfermeira. Então, vamos começar a tirar a enfermeira? Ela vai começar a ficar, em vez de 6 horas, 4, depois 3, depois 2. E aí você tira. E aí a gente foi tirando a enfermeira também. E hoje, depois de 1 ano e 8, 9 meses, mais ou menos, do acontecido, Ele tá seu filho é perfeito. perfeito. Sem nada, assim, Zero. exatamente igual ao irmão. Exatamente igual ao irmão. O que aconteceu foi que ele perdeu 6 meses de aula. E Joaquim está na primeira série e ele está no nível 3. Então, ele voltou um semestre. Apenas né? isso. Apenas isso. E ele, a coordenação motora fina dele, ele ainda tem que fazer a reabilitação da coordenação motora fina. Então, ele lê, mas ainda não escreve com perfeição. Mas tudo no tempo de Deus, né? Processos, né? Deus te devolveu o seu filho, como Exatamente. você falou. O Senhor me deu o meu filho perfeito. Deus te devolveu o seu filho novo. Exatamente. E eu também disse uma vez pro meu pai, e disse lá no hospital várias vezes, que se as pessoas queriam ver um milagre, elas iriam ver, né? Que eu não coloquei o nome dele de José à toa. O significado dos nomes também, né? O Daniel significa Deus é meu juiz. Lembro que na hora que tudo aquilo aconteceu, Deus falou pra mim, se lembra do significado do nome. E aí faz todo sentido. E ele, o José, ele quando saiu e quando ele começou a recuperar a consciência, porque ele não lembra de nada do hospital. Mas que bênção. Nada. Que não lembra de nada. Mas ele teve experiências sobrenaturais. E ele começou a falar isso quando ele começou a ir para terapia. Ele começou a falar que ele não queria mais ficar aqui, que ele queria ir para o céu, que o céu era muito melhor que aqui, que o perfume de Jesus era uma delícia, que o colo de Jesus era gostoso. Me arrepiei. E aí, quando ele começou a falar isso, eu começava a falar, para! Pelo amor de Deus, para com isso, Jesus te deu uma vida nova. E a psicóloga começou a falar para mim, não deixa ele falar. São as experiências que ele teve. Sim. Deixa ele falar. Né? Aí ele já falou para mim várias vezes sobre o Arcanjo Miguel. Uau. Mas, Mirelle, vocês já eram, então, cristãos. Sim, antes disso tudo? Já. Todo esse processo? Já. E ele já conhecia sobre Jesus? Já conhecia. Você falava disso em casa? Sim, tudo? muito. Então, quando ele acordou... Ele teve as experiências dele com o Senhor, graças a Deus. E isso ele vai levar para sempre. Sim. Então, ele já sabe, ele é um ser humano que nunca vai ter medo da morte. Não, e nós fizemos um voto também, quando ele estava no leito, de contar a história dele para todo mundo. E quanto mais a gente puder contar... Eu lembro que a gente falou sobre isso, né? Foi. Eu falei pra Mi, né? Eu falei, Mi, não se cale, né? Não se cale. Aquilo que você viveu
Tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas você vai. Então, fala da bondade de Deus, fala que Ele cura, né? Esse é o nosso Deus. E uma outra coisa muito doida que aconteceu com a Camila e também aconteceu comigo, é o impacto que a minha história teve, Sim. não só em Campo Grande, mas fora do Brasil, fora do estado. E eu acho que esse é o plano de Deus quando Ele faz esse tipo de milagre, sabe? Aproximar as pessoas de Jesus. Muitas vezes eu estava em lugares aqui em Campo Grande e as pessoas falavam para mim, gente, eu estava tão longe de Deus, e aí eu escutei a sua história e eu voltei a orar. Por causa do seu filho, eu voltei para a igreja. Por causa do seu filho, eu me compadeci, eu voltei a falar de Jesus para as pessoas, sabe? Então, assim, existe um propósito. E eu muitas vezes me perguntei lá dentro daquele hospital, por que que o meu filho não está correndo, não está nadando? Por que que tem que ser comigo? Por que que tem que ser na minha casa? Mas Deus sabia o porquê. Lógico que sabia. E eu acho que quando as pessoas veem, quando as pessoas ouvem histórias, por que que é importante a gente contar? A Bíblia é uma contação de histórias. Exato. Dos milagres de Jesus, né? E tudo. Porque as pessoas parece que voltam a acreditar, talvez aquilo fica adormecido e tudo, e quando elas são impactadas com uma história assim, nossa, olha só o que Deus fez. Então, se Deus fez isso na vida dela, Deus pode fazer isso na minha vida também, não só em relação à cura, mas em relação a outros tipos de curas também, né? Não só a cura médica, mas de outras curas pra você também. ver, né? Eu era cristã, meu marido era cristão. Meu marido disse que não duvidou em momento nenhum. Mas não é que eu duvidei. Sim. Eu sabia que só havia um caminho para a cura, era Jesus. Que só ele podia curar, nada além dele. Mas que ali eu estava entregue, entendeu? E que eu não ia aceitar aquela situação que não fosse menos do que a cura. Ou a glória para ele, sabe? Sim. E a Camila não sabe, vou contar para ela e para o pessoal também que tá ouvindo. É muito engraçado, a gente fala que a gente tem uma conexão muito forte, porque todo mundo falava no José. Era o assunto do momento, era o José. Todos os dias, quando a gente chegava, mesmo que ele estava no CTI, eu estava ali de fora da enfermaria, a gente sabia notícias do José. O José não acordou, o José não tá se mexendo. Como que ele tá? Não mexe nada, não abre o olho e tal. E aí eu sabia que ele ia ter alta do CTI naquele dia, à tarde. E no outro dia de manhã, quando eu chegasse, eu sabia que eu iria encontrar o José. Então, eu iria conhecer o José, eu iria conhecer a Mirelle. Eu não tinha visto foto nenhuma dele, eu não conhecia a Mirelle, eu só ouvia falar ali, né? E eu, grávida, gente, eu tava com um barrigão, eu estava sozinha no hospital, passando visita em todo mundo, então, assim, minha vida tava uma correria, eu nem tava olhando o Instagram, né, enfim. E aí foi muito engraçado que nessa noite anterior, acho que eu fiquei tão assim, né? Gente, eu vou conhecer o José e a história desse menino, a história, né, dessa família, que eu sonhei a noite inteira com o José. Olha só. E eu sonhei com o José. Eu não conhecia o José. E eu sonhei com o José e eu sonhei com ele correndo, com ele andando. E eu tava barrigudona, grávida, enorme, assim. Então eu acordava pra ir no banheiro fazer xixi, né? Sei lá, a cada 10 minutos, tudo. Voltava a dormir, eu voltava a sonhar com o José. E eu cheguei, foi a primeira coisa que eu falei pra Mirelle quando eu entrei no quarto. Eu falei assim, eu sonhei com seu filho e eu sonhei que ele tava andando, eu sonhei que ele tava correndo. E eu tava sentada com ele numa cadeira, com ele dormindo, né? E eu olhei pra ela e comecei a chorar. E aí a gente chorou junto ali. Engraçado, essa conexão, né, de pediatra. Aconteceu algo parecido comigo com a Ju. Que o Dani, eu tinha o olhinho dele que não tava abrindo. E eu me lembro que o médico chegou pra mim e falou assim, não vai abrir mais o olhinho direito dele. Não. Eu já não consigo lembrar. Mas acho que era o direito. O direito. Onde foi retirada a calota. E aí ele falou, olha, não vai mais abrir, tá? Aí eu... Aí ele falou, e se abrir, não vai ter movimento, não tem como. O nervo oculomotor pode ser? Que acho que era o terceiro nervo. Eu sei mais ou menos, nós somos quase médicas, Sim, né? Exatamente. Não tem como e tal. E eu comecei a orar por esses movimentos. Falei, mas vai abrir sim, vocês vão ver. E aí eu me lembro que, acho que passou uma semana mais ou menos, assim. E a Ju ia todos os dias lá em casa ver ele. E aí ele começou a abrir os olhos. Ele começou a abrir o olhinho. E eu olhei e ele mexia o olhinho. E a Ju, um dia antes, assim, de que ele realmente abriu o olho, ela falou pra mim, eu sonhei que ele tava com os olhos abertos. E aí, o dia que ela chegou lá, ela viu ele de olhinho aberto. Então, assim, é muito... conexão. É muito doido, né? Nossa, mas realmente, assim, E assim, maravilhoso que Deus faz. um afago também, né? Porque
você vê os demais médicos, né? Eles são tão céticos e assim, eu acho até que tem que ser, né, real e realista, mas é tão doloroso para você, mãe, a pessoa olhar com aquele olhar de misericórdia, piedade, assim, você naquela situação, e aí de repente chega uma médica e diz: olha, eu sonhei que eu via o seu filho andando, correndo. É um afago tão grande no coração, sabe? Te dá um conforto, uma coisa. É Deus falando, né? Exatamente. Olha, tem esperança, sabe? Mas existem, eu sei como existem médicos céticos. Isso eu acho que vai muito... Como existem muitos médicos humanos também, né? Existem as duas coisas. E... Uma coisa que eu aprendi, Jete, desculpa eu ter interrompido você, mas assim, eu via, né? Igual você falou daquela parte a gente viu que a gente tinha perdido, né? A equipe médica. Eu acho que depois que eu passei por tudo isso e comecei a ver histórias também, porque eu já fui várias vezes nos hospitais orar por outras crianças, que assim, eu lembro que um dia nós chegamos para uma médica e falamos: doutora, tá tudo bem se a senhora não crê como nós cremos. Quem tem que crer somos nós. Eu não preciso deixar com que a fé, a forma como as outras pessoas acreditam, vai dar o diagnóstico do meu filho, porque não vai. E não vai afetar a nossa fé. Não vai afetar. Né? Pode abalar? Pode. Mas a minha fé está em Deus. Né? O diagnóstico vem dele. Né? A cura vem dele, a bondade é dele. Ele é em quem eu me refugio. Então, assim, quem pode falar alguma coisa do meu filho é ele. Quem diz quem ele é. Eu lembro que nós falávamos isso pro Dani, no ouvidinho dele. A gente falava: filho, você não fica com o que os médicos estão falando de você. Você vai ficar com o que o papai e a mamãe estão falando de você. E, assim, isso vai muito de encontro àquilo que Deus tem para nós, né? Sobre nós ficarmos com a verdade dele, a gente não ficar dando voz ao mundo ao nosso redor, né? É que, assim, o médico, a maioria dos médicos, ele é o quê? Ele é ciência, ele é cientista. Sim, e tá certo, né? Vocês estudam para isso, tá tudo bem. Mas, Camila, aonde eu falo assim, aonde o nosso conhecimento ou o que a gente pode fazer... Lógico que eu acredito que, pelo menos a maioria, né, dos médicos, eles têm um dom para isso, eles fizeram porque tem um dom. Eu, desde criança, eu sempre quis ser médica, enfim, né? Não me imaginava fazendo outra coisa na vida. E eu acho que é porque Jesus dá um dom para cada um. Sim. E eu acho que a maioria dos colegas fazem por dom mesmo, né? Então, ele nasceu para fazer aquilo, para ajudar, sim, a curar as pessoas, para ajudar num tratamento, né? Não é sempre curar, né? A medicina, a gente nem sempre cura, mas a gente está ali. E eu até me perdi, gente, me emociona, até me perco. Não, mas isso que eu estava dizendo. Que tem muitos médicos que têm esse dom, só que chega um momento em que a gente não pode fazer mais. Sim. E nesse momento, você tem que apelar para o quê? Onde o natural acaba, a gente tem que ir para o sobrenatural. Eu vim de uma... Meus filhos vieram entendeu? de uma fertilização in vitro. Uhum. E a doutora Sueli Rezende, que é a minha médica, quando ela transferiu os bebês, ela disse isso para mim: Mirelle, até aqui a ciência vai. Daqui para frente é com Deus. Né? E várias vezes eu encontrei os médicos que nos atenderam no CTI e eles se emocionaram ao ver o José. Muito. E é triste, assim, porque tem muitos médicos que eles não acreditam. Eles acham que se ele não resolve, nada mais vai resolver. E a fisiologia e a ciência explica. Então, se não explica, por exemplo, a lesão que tinha no cérebro do José era incompatível, era irreversível. A gente já viu milhares daquelas e tudo. Mas só que o sobrenatural, ele é muito maior do que tudo que a gente vive aqui, né? Deus, Jesus, ele precisa só piscar para alguma coisa acontecer. Então, tem que ter uma fé, você tem que acreditar. Recentemente, até teve um caso que quem me acompanha no Instagram viu que... Eu nunca tinha feito isso, mas eu até fui até o Instagram e pedi orações para um menininho. E foi muito... Toda a equipe se movimentou ali com a situação. E o cirurgião que foi dar notícia para ele de que ele estava curado, ele chegou chorando. Ele chorou, ele se emocionou com a mãe e falou: eu nunca vi isso. Entendeu? E seu filho está curado. Então, que eu penso assim, né? Que todos os médicos que passaram com vocês, que passou com você, né? Esse médico, talvez daqui para frente, ele vivenciou, ele viu que é possível, talvez mude também, né? Muita coisa. Mas realmente, mas a maioria é bem cético mesmo, a maioria. E não deveria, né?
mas Sim. quem é o médico dos médicos? É. Todos os dias, quando eu saio de casa, todos os dias a minha oração é: Senhor, me faça instrumento da sua vontade. Então, eu tô lá, não sou eu que faço nada. É o Senhor que faz. Então, guia meus pensamentos naquele diagnóstico, naquele tratamento. Guia a minha maneira de falar com aquela mãe, que eu leve para ela aquilo que ela precisa ouvir, da maneira como ela precisa ouvir. Então, que o Senhor me use ali. E eu e é não isso, consigo entendeu? passar na frente daquele hospital e ser a mesma. Não tem como. Né? A gente não é mais Eu a falo mesma. que uma mãe de UTI, ela nunca mais é a mesma aquilo ali, não tem como, né? Muda a gente completamente, assim, a forma como a gente enxerga. E eu vejo, assim, o poder que nós temos de transformar ambientes, mudar atmosferas, né? Sim. Eu creio que Deus colocou a gente, estávamos ali, não foi, eu creio que não foi Deus que nos colocou ali, mas a situação foi utilizada para que a glória dele se manifestasse ali. E eu né? percebo isso. Às vezes, uma simples foto que eu mostro dele naquela situação, sabe? Pra uma mãe que tá passando um problema que às vezes é pequeno, mas que é superlativado, porque nós mulheres superlativamos as coisas. E aí eu conto, olha, meu filho passou isso, olha como ele tava. Olha como ele tá, eu mudo o dia dessa pessoa. Com certeza, sabe? mas é o que eu tô falando. Quando você vê um milagre próximo a você, você até passa a acreditar. Até na Bíblia, tinha discípulos que não acreditavam até que Jesus fez, né? Então, ali para eles, o milagre. Então, é assim também. Engraçado que muitas vezes eles viam milagres, daqui a pouco eles já perguntavam, mas como que a gente vai fazer? Né? Aqui, de novo, por exemplo, o milagre da multiplicação, né? Sim, já a tinham gente visto, passou vão lá e por perguntam milagres, de novo. né? Eu, você, e a gente às vezes ainda fala, mas Sim. ainda falta aqui a escrita, ainda falta, ainda falta, né? Porque nós somos imperfeitos, né? Exato. Meninas, só emoção. Hoje o episódio era apenas para relato. Eu gostaria disso mesmo, de usar esse programa como canal de multiplicação, de que essa mensagem, essa história de vocês possa chegar a quem precise ouvir, né? A gente gravou aqui, o nosso primeiro episódio foi sobre luto materno, né? Nós gravamos com a Camila Moça, com a Tainá. Então, e foi muito legal porque eu recebi agora, recentemente, né, depois de tanto tempo, já tem acho que 2, 3 meses que a gente gravou o episódio, e uma mulher comentou em uma das postagens até assim, eu não sei como, mas esse episódio veio parar para mim no Spotify, e eu ouvi o episódio todo, e eu perdi a minha bebê tem 1 mês. Nossa. E eu ouvi o episódio, e ouvir esse episódio salvou a minha vida. Ela falou desse jeito Nossa. comigo. Entendeu? E aí eu fico assim, e Deus estava me incomodando. Você tem que fazer agora dos milagres, né? Você tem que contar a história deles. Então eu tô aqui para contar, né, essa história, para dar essa abertura a vocês, esse testemunho, para que a gente chegue. E se vocês tivessem que deixar uma mensagem final para alguma mãe não alguma mãe, qualquer pessoa que esteja precisando de Jesus, de um milagre na sua vida, não só um milagre de cura, ou especialmente alguma mãe, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, final. Ele é lindo, ele é perfeito. Ele faz a estéreo, mãe de gêmeos. Ele faz da sentença final, né? Um milagre lindo, que é o meu filho José, que está aí para contrariar a ciência. Ele é lindo. Ele é real. E você, Camila? Ele é real. Agora eu te vejo com os meus próprios olhos, né? Agora eu te conheço com os meus próprios olhos, né? Na Bíblia diz isso. Eu vou aproveitar e contar aqui, né? Que nós vamos lançar um livro do Dani, né? É a história do Dani. Eu e o pai dele somos coadjuvantes. A história dele com Jesus. Eu creio também que ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. E dizer que o livro vai chamar... Nem sei se eu posso falar ainda, não vou falar, porque eu não sei se eu posso falar. Não pode dar um spoiler. Mas, não sei se eu posso falar, mas existe uma vontade, né, nos céus. E existe uma vontade de Deus que é a cura, independente de, né, independente de. E a vontade de Deus é curar. E para as pessoas crerem nisso, sabe? Saber que Jesus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele é o Deus que cura. E para as pessoas terem esperança, depositar esperança nele, sabe? Porque muitas vezes a gente dá muitas vozes, né? A gente tem muitas vozes, a gente dá ouvido às vozes que nos cercam. E às vezes aquelas vozes acabam se tornando o centro da nossa vida. Isso acaba se tornando uma idolatria, né? E o que a gente tem que ter no centro da nossa vida é Cristo. As vontades dele, a promessa dele. Então, assim,
A Bíblia diz que Jesus cura. Então, crer nisso, se apegar nisso de todo o coração. E é isso. Eu quero agradecer a Camila, que foi o primeiro testemunho que eu ouvi. Maravilhosa, me ajudou linda. muito. E a doutora Jete também. Que foi a esperança que eu precisava naquele dia. Obrigada. Glória a Deus, eu fico Obrigada. feliz demais. E eu também queria finalizar e dizer, eu sempre, ultimamente, eu ando dizendo no meu Instagram, e eu quero fazer o meu Instagram um canal cada vez, falar mais sobre isso, trazer mais isso também. Porque no meu Instagram, pessoal, até não tenho tantos seguidores, mas eles são fiéis. Eles acompanham muito, eles interagem muito, então é legal levar essas coisas. Mas é o que eu sempre digo lá. Eu também tive uma experiência com Jesus há mais ou menos 2 anos e pouco, há quase 3 anos, que mudou a minha vida. Eu sempre conto isso aqui. Sempre fui cristã desde que nasci, mas era como diz a Camila, eu aprendi esse termo, que eu era cristã de IBGE. E não sabia. Mas eu tive uma experiência também com Jesus. E ele fez um milagre na minha vida. E depois disso, tudo mudou. Então, eu sempre falo isso. Se você que está aí do outro lado está desmotivado, você está perdido na vida, você está precisando de alguma coisa na sua vida, entrega seu coração para Jesus. Amém. Mas entrega de verdade, né? Vá no seu quarto, se ajoelha, você não precisa ir em nenhuma igreja, em nenhum lugar, você precisa do seu quarto. Se ajoelha, abre seu coração para Jesus e peça. Porque Jesus sabe o que a gente precisa, mas todo milagre começa com pedido. Não questione, entregue, peça para Ele o que você precisa na sua vida, mesmo que Ele saiba. E mesmo que acaso você pensar que você não foi atendido nesse milagre, não questione Jesus, porque, como eu disse aqui, só Ele conhece a nossa linha da nossa vida, né? A nossa linha cronológica, só Ele sabe o que tem lá na frente. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes você vai se questionar, você vai questionar Jesus, você não entende por que aconteceu, mas lá na frente você vai olhar para trás e você vai entender. Mas entrega seu coração, porque Jesus, Ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas, Ele é capaz de... É o sobrenatural. E o natural é muito pequeno, gente. O sobrenatural, ele é muito maior. E é só você abrir seu coração e ser sincero. Pega na mão de Jesus, que você nunca vai estar sozinho, né? Nunca. Amém. Jamais. É isso. E você acha que você é chorona? Agora você tá vendo? Eu só chorei o episódio inteiro, que eu tô aqui tentando ver que meu olho já deve estar todo borrado, viu, pessoal? Desculpa, quem tá aí em casa assistindo. Essa pobre apresentadora Eu me emocionada. controlei muito, na verdade. Eu me controlei bastante. Com essa cara inchada, como que a gente vai tirar linda, foto tá agora? linda. Ai, gente, mas enfim, meninas, muito obrigada mesmo por vocês terem vindo. E eu peço muito para Deus, para Jesus, nesse momento, que esse episódio possa alcançar o coração de quem precisar do outro lado. Vamos levar essa mensagem, tá? Amém. Com essa cara de choro, eu venho aqui para encerrar. Um beijo para todo mundo. Já curte, compartilha. Quem não está inscrito no canal, se inscreve e já manda esse episódio para todo mundo que precise ouvir uma mensagem de esperança. E um beijo, até mais.